Domingo 19 de setembro, dia de Nossa Senhora da Salete, que trouxe uma mensagem de reconciliação entre Deus e os homens. Por isso nossos missionários, padres e freiras saletinos têm como carisma o da reconciliação, o do sacramento da confissão, graças a Deus. E hoje é aniversário do meu filho também, Jonas, e eu mando parabéns para ele também. Bom, vamos à primeira leitura, Sabedoria 2, versículo 12. Essa passagem do Antigo Testamento se encaixa perfeitamente na situação de Jesus quando perseguido pelos inimigos, quando resolveram matá-lo, quando duvidavam de suas palavras, de que Deus o iria socorrer. Nós vamos ler aqui e parece uma passagem escrita na época de Jesus, e não, ela é muito mais antiga, é Antigo Testamento. Quero lembrar também que as pessoas que colocarem comentários nesse vídeo vão concorrer no fim do mês ao sorteio dessa Bíblia de estudo, Bíblia do Peregrino, e a esse livro de estudo bíblico Lécio Divina, um estudo bíblico com querigma, oferecimento da livraria Servos de Maria, a quem nós agradecemos de coração. Bom, vamos então à primeira leitura, Sabedoria 2:12. Olha como isso se encaixa em Jesus. Cerquemos o justo, porque ele nos incomoda, é contrário às nossas ações. Aqui é como o inimigo falando contra Jesus. Versículo 17. Vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras, e experimentemos o que acontecerá quando da sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá. Olha, chamam até de filho de Deus. Que profecia! Vejamos se Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários. Provemo-lo por ultrajes e torturas, a fim de conhecer a sua doçura e estarmos cientes da sua paciência. Condenemo-lo a uma morte infame, porque conforme ele, Deus deve intervir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma profecia perfeita sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos ao Salmo de hoje. O Salmo também não é muito diferente. É um Salmo 53, de 3 a 8, que também fala do inocente perseguido. Veja que as leituras de hoje estão falando da maldade do homem e da paixão do Senhor. Diz aqui, é uma oração pedindo socorro a Deus. Pela honra de vosso nome, salvai-me, meu Deus. Por vosso poder, fazei-me justiça. Ó meu Deus, escutai minha oração. Atendei as minhas palavras. Pois homens soberbos insurgiram-se contra mim. Homens violentos odeiam a minha vida. Não tem Deus em sua presença. Mas eis que Deus vem em meu auxílio. O Senhor sustenta a minha vida. Fazei recair o mal em meus adversários e, segundo a vossa fidelidade, destruí-os. De bom grado, irei oferecer-vos um sacrifício. Cantarei a glória de vosso nome, Senhor, porque é bom. Amém. Aleluia. Vamos à segunda leitura. Tiago, capítulo 3, versículo 16 até o capítulo 4, 3. Diz aqui: onde houver ciúme e contenda, ali há também perturbação e toda espécie de vícios. Não foi por ciúme e contenda que mataram Jesus? A sabedoria, porém, que vem de cima, é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. O fruto da justiça semeia-se na paz, para aqueles que praticam a paz. Uma palavra muito atual para nós hoje, porque até mesmo na igreja está se pregando guerras, contendas, dissensões, divisões, partidos. E a mensagem do Senhor é de paz. Paz. Nos criticam por sermos pacifistas, como se pacifismo fosse um defeito.
Aos olhos do mundo é um defeito. Mas aqui está muito claro: o fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. Por isso os nossos papas todos gritam contra as guerras e gritam a favor da paz. Continuando o capítulo 4, as más paixões. De onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões, que combatem em vossos membros? Cobiçais e não recebeis. Sois invejosos e ciumentos e não conseguis o que desejais. Litigais e fazeis guerra. Não obtendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes vossas paixões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Às vezes pedimos coisas para Deus que Deus não quer dar, que não é da vontade de Deus. Por quê? Nós somos movidos pelas paixões da carne e muitas vezes em nossas orações pedimos mal, ou vou dizer mais, pedimos o mal para outros. A verdadeira religião é a do amor, da condescendência e da paz. Se a tua religiosidade te leva a pedir o mal a outras pessoas, sai fora. Isso não é de Deus. Vamos ao Evangelho, Marcos 9, 30 a 37. É Jesus falando aqui. Segundo anúncio da paixão, que é o que vem falando desde a primeira leitura, a paixão de Cristo. Tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse. E ensinava os seus discípulos. Veja que Jesus não quis as multidões nesse momento, porque ele queria ensinar aos discípulos. E ele ensinava o quê? O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão. Aí ele anuncia, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes, de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Então, olha o orgulho aí, olha a soberba, um querendo ser maior do que o outro, ser mais importante do que o outro. Aí quando Jesus perguntou do que vocês estavam falando, eles ficaram com vergonha de dizer que era essa a questão pela qual eles discutiam. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quer ser o primeiro, ou seja, quer ser o mais importante, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando o menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes, todo o que recebe um desses meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que mensagem. Essa aqui é uma mensagem que São Francisco de Assis compreendeu em sua inteireza. O caminho da humildade. E ele chamava a humildade de esposa, a pobreza, né? A pobreza de esposa. O querer ser o servo de todos, ser o último, não ser o mais importante. Francisco não queria sequer ser elogiado. Ele chegou a dizer que a maior alegria do mundo, falou para um dos seus companheiros, irmãos de comunidade, seria ele passarem uma noite inteira e forem bater na porta dos irmãos e serem rejeitados e jogados na neve. Ele queria ser o último, porque os últimos nesse mundo, lá no céu serão os primeiros. Deus quer tirar de nós toda a soberba, toda a vanglória humana, porque são os humildes que serão exaltados. A bem-aventurança está nisso. Bem-aventurados os humildes. Nós precisamos entender isso. E os apóstolos ficavam discutindo e brigando entre si sobre quem seria o maior. Não é exatamente isso que acontece muitas vezes nas nossas igrejas? Quando há disputa por cargos, por coordenação, quando um quer derrubar o outro da coordenação para querer ser o mais importante. E, no entanto, ser coordenador é ser servo do outro. O Papa se apresenta como o servo dos servos.
E lembremos-nos que, embora você esteja numa instância de coordenação, seja ela paroquial, de grupo, diocesana, estadual, nacional, quando terminar esse mandato, você volta para o seu grupo de oração para ser servo de novo e o fará com maior alegria ainda. Que o Evangelho de hoje nos ensine o verdadeiro valor da humildade e do padecer pela felicidade de outros. Irmãos, estivemos reunidos aqui nesse vídeo e nesse domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.